queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje já estamos no nosso nono encontro. Falaremos um pouquinho sobre o pecado. E agora, para dar início a esse encontro, pedindo que a luz do céu ilumine o nosso coração e que Deus possa perdoar os nossos pecados, convido você a cantar comigo essa bela canção. Vamos lá? Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, Agora então, meus queridos amigos e amigas, que nós cantamos essa oração tão bonita, pedindo piedade ao Senhor, já que hoje nós vamos falar sobre o pecado. Nesse momento então, convido você a se colocar num clima de oração, pedindo que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento, ilumine a sua vida, ilumine o seu coração, para que nós possamos hoje escutar e meditar as palavras de vida eterna que o Senhor tem para nós. Por isso, então, vamos invocar com muita confiança a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, então, o catequista vai fazer a oração bem devagarinho. Você pode acompanhar aqui pelo vídeo, na legenda, para que todos nós possamos rezar juntos, pedindo as bênçãos do Senhor. Meu Deus, pesa-me de todo o coração e arrependimento do mal que pratiquei e do bem que deixei de fazer. Porque pelos meus pecados vos ofendi a vós, que sois o sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas. Proponho firmemente, com auxílio da vossa graça, fazer penitência, não mais tornar a pecar e fugir das ocasiões do pecado. Senhor, pelos merecimentos da paixão de nosso Salvador Jesus Cristo, tende compaixão de mim. Amém. Nesse momento, vamos recordar um pouquinho o encontro passado. Nós falamos sobre fé, esperança e amor, que eram Exatamente, as virtudes teologais. Você aprendeu muito bem. E hoje nós vamos falar sobre o pecado, né? Um pouquinho mais sobre o pecado, como ele magoa o coração de Jesus, como ele fere o coração de Deus, como ele entrou na humanidade. Por isso, antes então de nós entrarmos nessas perguntas, vamos para a nossa historinha da semana. Hoje nós vamos falar sobre o avô e os lobos. Então conta-se que um velho avô disse a seu neto, que veio a ele com raiva de um amigo que havia feito uma injustiça com ele. Deixe-me contar-lhe uma história. Eu mesmo
algumas vezes, senti grande ódio daqueles que aprontaram tanto, sem qualquer arrependimento daquilo que eles fizeram. Todavia, o ódio corrói você, mas não fere o seu inimigo. É o mesmo que tomar veneno desejando que o inimigo morra. Eu lutei muitas vezes contra esses sentimentos. E o vô continuou. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom, não magoa. Ele vive em harmonia com todos ao redor e não ofende, quando não se teve uma intenção de ofender. Ele só lutará quando for certo mesmo fazer isso, e de maneira correta. Mas o outro lobo ali dentro, esse sim, esse é cheio de raiva. Mesmo as coisas pequenininhas o lançam no ataque de ira. Ele briga com todos, o tempo todo, sem qualquer motivo. Ele não pode pensar, porque a sua raiva e o seu ódio são muito grandes. É uma raiva inútil, pois a raiva não irá mudar coisa alguma. Algumas vezes é difícil conviver com esses dois lobos dentro do meu coração, dentro de mim, porque eles tentam dominar o meu espírito. Então, o garoto olhou intensamente nos olhos do seu avô e perguntou: mas avô, e qual deles vence? E o avô sorriu e respondeu baixinho: aquele que eu alimento mais frequentemente. É difícil pensar em amar alguém que você não gosta, amar quem prejudica você, ou alguém que ofendeu. Mas olha que bonito, meu neto. Por mais que tentemos ou queiramos, a verdade é que o ódio corrói o nosso espírito. E nós somos nós é quem somos os maiores prejudicados. Pense em você. Pense como que você pode amar o nosso semelhante, não importando o que ele fez, ou qualquer que tenha sido a atitude dele. Afinal, só o amor constrói. Que história bonita, não é verdade, meus queridos amigos e amigas? A história desses dois lobos, talvez você já tenha escutado. Qual dos dois que vence? Aquele que você alimenta, né? Temos um lobo cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de raiva, e um lobo tolerante, paciente, amoroso. Qual dos dois hoje o meu coração tem alimentado? Diante das situações da minha vida, como eu tenho me comportado? Tenho sido, como minha avó dizia, aquela pessoa de pavio curto, que qualquer coisinha já está com raiva, já está brigando? Ou eu tenho sido aquela pessoa paciente, que é serena, calma, sabe administrar, né, as situações da vida? Qual dos dois lobos hoje o meu coração tem enfrentado? E qual o meu coração tem alimentado? Que nós possamos pensar um pouquinho sobre isso ao longo dessa semana, principalmente sobre o nosso tema de hoje, que é o pecado. Para que eu possa pecar, eu preciso querer pecar, preciso desejar pecar e peco. Tudo isso acontece porque às vezes falta paciência, às vezes falta o amor, às vezes falta o respeito. E é para que nós possamos entender então um pouquinho mais sobre o pecado, que agora eu convido você a pegar a sua Bíblia, para que nós possamos escutar as palavras que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Vamos lá então? Bom, pessoal, para a nossa leitura de hoje, nós vamos ler uma carta de São Paulo aos Gálatas, e ela está mais para o final da Bíblia, já no Novo Testamento. Vamos ler o capítulo 5 da carta de São Paulo, dos versículos 16 até o versículo 26. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Eu lhes digo: vivam segundo o Espírito, e não satisfaçam os desejos da carne, pois a carne tem desejos contrários ao Espírito, e o Espírito tem desejos contrários à carne.
Ambos de fato se opõem um ao outro, de modo que vocês não fazem o que querem. Porém, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E as obras da carne são bem conhecidas: união ilegítima, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, briga, ciúme, raiva, discussões, discórdias, sectarismos, invejas, bebedeiras, farras e coisas semelhantes a essas. A respeito delas eu já lhes falei e volto a preveni-los. Os que praticam tais coisas não terão como herança o reino de Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fé, humildade e domínio de si mesmo. Contra essas coisas não existe lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne junto com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, sigamos o Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e invejando-nos mutuamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos amigos e amigas, após então nós escutarmos essa leitura tão linda da carta de São Paulo aos Gálatas, nós aprendemos coisas muito interessantes. O catequista, nesse primeiro momento, convida você a grifar, aquele versículo que você mais gostou. E eu vou fazer algumas perguntas para vocês antes de nós meditarmos um pouquinho mais sobre a leitura. Então, primeiro, o que significa viver segundo a carne, que São Paulo fala, e segundo o Espírito também? Essa talvez seja a pergunta principal dessa leitura de hoje. O que é viver segundo a carne e o que é viver segundo o Espírito? Pense um pouquinho no seu coração. Tente responder essa pergunta. E agora, nós vamos entender, então, alguns pontos que nos ajudam a compreender a leitura. Primeiro, catequista, o que é o pecado? Para que a gente possa compreender certinho. O pecado, ele é uma palavra. Tá brincando? Claro. Pecado é uma palavra, um ato ou um desejo que é contrário à lei eterna. Então, olha só, pode ser uma palavra que você fala para alguém, pode ser um ato que você faz ou um desejo que você tem no seu coração que é contrário à lei de Deus, à lei eterna. E o pecado, ele é tão grave porque ele é uma ofensa a Deus, como que uma revolta contra Deus, por vontade de se colocar no seu lugar, de se colocar no lugar de Deus. É dessa forma, então, que o pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Olha só. E é, portanto, o amor de si mesmo até a rejeição, até o desprezo de Deus. Olha só o que o pecado causa no nosso coração, porque ele é tão ruim e tão complicado. E é justamente então na paixão de Jesus que a misericórdia de Cristo vai vencê-lo, que o pecado manifesta então o grau mais alto da sua violência e da sua multiplicidade, da sua incredulidade, do ódio assassino. O ódio assassino por parte principalmente dos judeus que estavam querendo matar Jesus, a rejeição, zombaria da parte dos chefes do povo, também dos soldados, a covardia de Pilatos, e não naquele momento em que Jesus está sob Pôncio Pilatos, e também com Barrabás. Então Pilatos vê que Jesus, ele não tem crime nenhum, ele é inocente, mas mesmo assim Pilatos é covarde e deixa Jesus ser entregue aos judeus, ser entregue aos soldados, E aí nós também observamos a crueldade dos soldados para com Jesus, a traição de Judas, que foi tão dura. Jesus também, quando está olhando para São Pedro nega, perto daquela fogueira, com aquelas pessoas, quando perguntam: eu vi você hoje, lá no Jardim das Oliveiras, lá no Monte das Oliveiras, e São Pedro fala: não, eu não estava lá não. Foi a negação de São Pedro e o abandono
da parte dos discípulos quando Jesus é crucificado. Somente São João estava ali ao pé da cruz e todos os outros discípulos fugiram. E é justamente nessa hora, que é a hora das trevas, como diz Jesus, que o sacrifício de Cristo se torna a fonte de onde brotará o perdão dos nossos pecados. Justamente nessa hora em que Jesus foi crucificado e deu a sua vida por nós. E essa variedade dos pecados é grande. Nós podemos distinguir, por exemplo, os pecados segundo o seu objetivo, o seu objeto, nós poderíamos falar assim. E segundo as virtudes a que eles se opõem. Ou também segundo os mandamentos que eles contrariam. Então os pecados podem ser, olha que interessante, segundo o seu objeto, as virtudes que eles são contra, ou segundo os seus mandamentos. Esses três tipos. Então nós podemos classificá-los como coisas contrárias a Deus, contrárias também ao nosso próximo, ou até contrárias a nós mesmos. E então, nesse sentido, nós podemos dividi-los em pecados carnais ou espirituais, ou ainda por pensamentos, palavras, atos e omissões. E a raiz de todo pecado está onde? Está no coração do ser humano. E segundo a gravidade dos nossos pecados, eles podem ser avaliados também como mortais ou veniais. Por isso que existem os pecados veniais e os pecados mortais. Por exemplo, catequista, o que é o pecado mortal? O pecado mortal é aquele que destrói a caridade, aquele que destrói o amor, por uma infração que é tão grave, mas tão grave, que é contrária à lei de Deus. E para que o pecado seja mortal, ele precisa de 3 condições. Primeiro, a matéria do pecado tem que ser grave. Por exemplo, o que é um pecado grave? Nós temos os 10 mandamentos, não temos? Quando a gente faz um pecado que é contra um daqueles 10 mandamentos, ele é grave demais. Então você tem uma matéria grave. Você está pecando contra o mandamento que Deus nos deu. Não é contra qualquer coisa, é contra o mandamento de Deus. O segundo ponto é o pleno conhecimento. Então nós sabemos que aquilo é errado, mas eu vou fazer. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Então olha só, então você pressupõe o conhecimento. Você sabe que é errado, mas você vai lá e faz um ato errado, sabendo que é errado, e desse modo você se opõe a Deus. Entende? E o terceiro ponto é o consentimento. Você vai lá e peca. Você escolheu. Primeiro, você sabia que era errado, matéria grave, pecou contra um dos 10 mandamentos. Você fala, eu sei que é errado, mas eu vou pecar. E o terceiro, você vai lá e peca. Você faz o ato errado. É uma escolha sua. É um consentimento que você tem, você escolheu. E aí o pecado por malícia, por exemplo, por opção deliberada do mal, é o mais grave. O pecado mortal, olha só, ele acarreta a perda do amor, a perda da caridade, priva você da graça de Deus, que é essa graça santificante, que é o estado de graça, você estar de bem com Deus. Quando você faz um pecado mortal, comete um pecado mortal, você corta essa graça, E se a pessoa que comete o pecado não se arrepende e não busca o perdão de Deus, está excluído do reino de Deus. Com certeza vai ter a morte eterna, Vai para o inferno. Porque se você faz um pecado desse, você não se arrepende de jeito nenhum, não procura confissão, não procura pedir o perdão de todo o coração para Deus. Como que Deus pode perdoar se você não se arrepende e você não pede perdão? Entende? Então por isso que o nosso coração tem que ser um coração humilde, um coração contrito, próximo de Deus. Porque cada ato nosso será confiado à justiça e à misericórdia de Deus. E o pecado venial, ele já acontece quando ele não faltam essas 3 condições, ou pelo menos uma delas. Então quando a gente pega com uma dessas 3 que a catequista falou agora há pouco, então ele é um pecado venial.
Ele é um pecado, não deixa de ser grave, mas não é tão grave como o pecado mortal. Então ele enfraquece o nosso amor, que é a caridade, né? Ele traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, ele impede o progresso das virtudes e do nosso arrependimento. E também, olha só, o catequista fala, quando a gente pega um copo vazio, vai colocando uma gotinha de água por vez. Imagina que cada gotinha de água agora é um pecado venial. De gota em gota, o copo vai enchendo, né? O pecado mortal você ia pegar um galão de 5 litros d'água, já pá, de uma vez. Mas o pecado venial, ele vai de gotinha em gotinha, vai enchendo aquele copo. Agora imagina o pecado mortal, venial sendo um pouquinho de veneno. Cada vez que você vai enchendo o copo, você vai contaminando o seu coração. Né? Então o pecado venial, ele não quebra a nossa aliança com Deus, mas ele vai prejudicando o nosso coração devagarinho. Então nós não conseguimos evitar todos os pecados, mas pelo menos os leves nós temos que confessar, né? Nós precisamos separar, por exemplo, buscando a confissão, porque um grande número de gotas, como o catequista está falando, enche um copinho, enche um rio, não é verdade? Então olha só, o pecado venial, ele é humanamente irreparável com a graça de Deus. Quando nós vamos à missa, naquele primeiro momento da missa que o padre falou, agora é o momento então de nós abaixarmos a cabeça, confessarmos a Deus os nossos pecados. Nesse momento, nossos pecados veniais são perdoados. Mas quando nós cometemos um pecado mortal, aí só a confissão mesmo para reparar esse pecado. Beleza? E é lógico, nós precisamos também nos arrepender, né? E o pecado, ele cria então como que uma propensão pelo pecado. Como assim, catequista? Quando eu peco muitas vezes, não me arrependo e não confesso o meu pecado, cada vez mais eu quero pecar, porque ele gera um vício de repetição dos mesmos atos que eu vou fazendo. E esses vícios, eles podem também ser classificados e ligados, né, aos chamados pecados capitais, né? O que é uma capital do estado? É aquela cidade importante, não é verdade? Então esses pecados capitais, a gente tem que entender eles porque eles são importantes para que a gente não peque, né? E assim eles são chamados de capitais porque eles geram outros pecados, outros vícios. Então, por exemplo, a soberba, que é o orgulho, não, eu sou melhor, não preciso de ninguém, deixa aqui comigo que eu vou administrar tudo, não preciso de ninguém, eu sou bonzão, né? Isso é orgulho. A avareza, que é a mesquinhez, o apego pelo dinheiro. A luxúria, que é impureza, desejo sexual fora do controle. A ira, a gula, né? Comendo toda hora sem parar por qualquer coisa. A inveja, a preguiça. Todos esses pecados são pecados capitais, porque quando a gente comete um desses pecados, facilmente a gente comete outros. E o pecado, isso é muito importante, ele é pessoal, né? Mas nós devemos ter responsabilidade nos pecados cometidos por outros, quando nós participamos diretamente e voluntariamente, né? Quando nós mandamos, por exemplo, quando nós aconselhamos alguém e aconselhamos alguém de forma errada, né? Quando alguém faz um pecado e fala, nossa, eu fiz certo, você fala, não, você fez certo. Tem que falar que fez errado, né, pessoal? Se aquela pessoa que é nosso amigo, por exemplo, um parente, né, uma pessoa que fez alguma coisa errada e veio pedir um conselho pra gente sobre aquilo, você fala, não, ó, você fez isso errado, você não pode fazer isso. Quando a gente aconselha aquela pessoa, nós devemos ter essa responsabilidade, né? Nós não, por exemplo, não impedimos que aquela pessoa cometa aquilo se não tiver ao nosso alcance, mas nós devemos aconselhá-las, né? E quando então nós somos obrigados, protegemos alguma coisa que alguém faz de errado, na verdade, tudo isso são pecados que provocam situações sociais e instituições contrárias à bondade de Deus. Então tudo isso cria uma estrutura de pecado que constitui um pecado social. Quando a gente faz alguma coisa errada para alguém, aquilo vai virando uma bola de neve, tudo isso pode ser um pecado social.
E para nós finalizarmos então, o pecado ele sempre tende a reproduzir e a se reforçar, né? Mas ele nunca consegue destruir o senso moral até a raiz. Então o pecado ele vai fazer de tudo para se reproduzir, para tentar que aquela pessoa que comete pecado peque cada vez mais, para se reforçar, mas dentro do nosso coração está a moral, está os mandamentos de Deus. E isso o pecado nunca pode atingir, porque nós temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que é certo ou escolher aquilo que é errado. Escolhamos então o que é certo, como nos diz hoje São Paulo, né? Existe uma luta no nosso coração e nós devemos sempre escolher o lado do Senhor, o lado de Jesus, que é o Espírito que habita em nós. E aí, o que nós aprendemos hoje sobre o pecado? Aprendemos então bastante coisa, eu acho que a gente não sabia, não é verdade? O que a gente achou de interessante? Coloca aí no vídeo aí pra gente ver o que vocês entenderam, o que vocês acharam de legal, beleza? E será que a gente está procurando evitar o pecado no nosso dia a dia? Ou será que a gente peca na cara dura, né? E aí o catequista vai deixar uma tarefinha para vocês. Durante essa semana, que tal a gente fazer um exame de consciência? Parar uma horinha do nosso dia, meditar sobre aquilo que a gente está fazendo de errado e que nós possamos buscar a confissão ao longo dessa semana. Então você pode marcar um horário com o padre, se você é aqui da paróquia, ou você pode procurar também uma outra paróquia para você se confessar, mas procure a confissão ao longo dessa semana. Não deixe em nenhum momento um pecado no seu coração. Amém? Agora então, nós vamos para a nossa oração final. Convido você nesse momento então a entrar no clima de oração, de forma especial hoje pedindo a Deus perdão por nossos pecados. Então nesse momento, convido você a colocar um pouquinho a mão sobre o seu coração, fechar um pouquinho os seus olhos e repetir o que o catequista vai falar então, que é um ato de contrição, pedindo perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa. Nós batemos no peito. Minha tão grande culpa. E eu peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Que o Senhor, então, abençoe a cada um de nós, possa guardar-nos no seu coração e que Nossa Senhora, nossa Mãe, sempre nos proteja. Vamos rezar uma Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós. E Nossa Senhora de Lourdes, Rogai por nós. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês durante essa semana e PHN, hein? Por hoje não vou mais pecar. Amém? Até o próximo encontro. Um grande abraço. Que Deus abençoe.